A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar o estudo da EBD da Assembleia de Deus em Anchieta. E você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que esse estudo, querido, vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Aproveita aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor e a toda a família sacerdotal por esta oportunidade de estar à frente desse ministério. Amém? Então, querido, não perca tempo, pega esse link aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que uma dessas pessoas, ou se não todas, elas estão precisando de uma palavra como essa que nós vamos estudar aqui hoje. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração muito importante, e esse tema diz o seguinte: o discípulo. Será que você já deu noção, já tem noção do que é um discípulo, do que é um cristão do Senhor? E hoje o Senhor nos proporcionou essa oportunidade para que nós possamos estudar esse tema acerca de discípulo, saber o que é um discípulo, o que devemos fazer como discípulo, qual é a diferença de um discípulo e o cristão. Então, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando, entregando esse momento nas mãos do nosso Senhor, para que esse momento seja conduzido por Ele, que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje, e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Amém? Então, se você puder, curva a sua cabeça, que nós vamos estar orando. Pai amado, glorificado, bendito e santo é o teu nome. Primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer por este dia na tua presença. Pai amado, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que tem chegado em todos os dias à nossa mesa. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado, que não são poucos durante todo o dia, mas em todos os momentos tu está ali conosco, Pai amado, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada do meu coração, mas que sim, Pai amado, eu venha falar tudo aquilo que vem direto do seu coração para o coração dos teus filhos, que eu esteja aqui apenas, Pai amado, como um canal teu para falar aos teus filhos o que eles precisam ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor, para nós darmos seguimento nesse estudo, o Senhor colocou um texto no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje também. E esse texto, querido, está ali no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra. Se você não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. Amém? Então a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, como eu já falei para você ali no livro de João, capítulo 8, para que nós pudéssemos dar um seguimento nesse estudo, para que nós pudéssemos nortear esse estudo que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. E, querido, no Novo Testamento, os seguidores de Jesus, eles eram identificados como discípulos dele. E o interessante é que quando nós vamos estudar acerca dos discípulos, nós vamos ver que na palavra de Deus no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa palavra uma média de 260 vezes. E o interessante que eu queria compartilhar com você
é que o termo cristão, como nós usamos muito nos dias de hoje, ele só é mencionado no Novo Testamento apenas 3 vezes. Nós vamos no livro de Atos, capítulo 11, 26, Atos 26, 28, e no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, aqui a gente vê, querido, que é uma disparidade muito grande acerca de discípulo e de cristão. Por isso, hoje, querido, nós vamos estudar algumas atitudes que uma pessoa deve ter para se tornar um discípulo de Jesus. O que ela deve fazer? E eu gostaria de começar compartilhando com você que o discípulo de Jesus, ele precisa nascer de novo espiritualmente. É essa a verdade. O discípulo de Jesus, ele precisa nascer de novo espiritualmente. E quando nós vamos, querido, ali no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui é o Senhor falando para mim e para você acerca do discípulo. Ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E eu entendo, querido, nisso que lemos no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 5, que a Bíblia está nos dizendo que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, querido, para você entender, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos. Por quê? Porque o pecado ele nos separa de Deus. O pecado ele nos afasta de Deus e consequentemente o nosso espírito ele morre. E é por isso que nós precisamos nascer de novo. E aí talvez surja uma pergunta no seu coração, mas irmão Gilson, como eu posso fazer isso? Como eu posso nascer de novo? Querido, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas. Dessa forma, querido, nós estaremos nascendo de novo. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz. Para quê? Para levar o castigo que nós merecíamos, o castigo que era meu, que era seu. Então, ele morreu na cruz e levou esse castigo, toda essa culpa que era nossa sobre ele. O discípulo de Jesus, ele precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para os seus discípulos, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Foi essa mensagem que ele deixou através da sua palavra. Quando nós vamos no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, essa foi a palavra do Messias, essa palavra foi a de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. E o que significa tomar a cruz, que Jesus fala aqui através da sua palavra? Significa, querido, deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas que muitas vezes fazemos. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai. Eu e você, nós temos que cumprir a vontade do Pai, como Jesus fez. Ou seja, querido, Jesus tem um coração humilde. E se ele vive em nós, o que vai acontecer conosco? O orgulho não pode dominar as nossas vidas. Jesus tem um coração amoroso, e se ele vive em nós, o nosso coração tem que ser assim também. O nosso coração tem que ser amoroso. Se ele vive em nós, querido, o ódio e a amargura não pode nos contaminar mais. Jesus, ele tem um coração perdoador. Jesus, ele tem um coração compreensivo. E o nosso, querido, tem que ser assim também. Tem que ser da mesma forma, tem que ser como o coração de Jesus. Querido, se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia, da nossa vida.
Jesus, ele tem um coração desprendido e misericordioso. E eu e você temos que ter esse coração desprendido também misericordioso. Se ele vive em nós, querido, o egoísmo não pode predominar nas nossas vidas. Muito pelo contrário, nós devemos servir a Deus e às pessoas sem segundas intenções. Assim como o Senhor sempre fez, assim sempre como o Senhor nos deu o exemplo. Quando decidimos, querido, abrir a mão do pecado, nós estamos crucificando o nosso eu e nos tornando o quê? Um discípulo de Jesus. E ele mesmo nos disse através da sua palavra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Quem não carrega a sua própria cruz e não segue-me a mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade na sua vida. Uma das exigências de Jesus, querido, que ele fez aos seus discípulos, é que eles deveriam colocá-lo como prioridade deles. Essa foi uma das exigências que o Senhor fez aos seus discípulos. Ele tinha que ser a prioridade acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse no livro de Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, aí ele diz, não pode ser meu discípulo. Mas o que é muito importante você entender no que lemos aqui em Lucas 14, 26, para você não confundir o que está sendo ensinado, e é muito importante, esta passagem, querido, não proíbe que nós amemos a Deus e a nossa família ao mesmo tempo, para que fique bem entendido aqui. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidarmos das nossas esposas, as esposas cuidarem dos seus maridos e pais cuidarem dos seus filhos. Irmão Gilson, e aonde eu encontro isso? Para me estudar, para me ter um entendimento. Quando você vai, querido, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, vai dizer tudo isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas em tudo aos seus maridos. E aí depois, querido, ele deixa uma palavra para nós homens. Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui, querido, eu li essa passagem de Efésios 5, 21, 25, para você entender que o Senhor ele tem que ser a primícia nas nossas vidas. Mas nós não temos que abandonar a nossa família, muito pelo contrário, nós temos que tratar, nós temos que cuidar, até porque o primeiro ministério que nós temos é a nossa família que o Senhor nos deu. Só para que você entenda melhor e tenha mais um exemplo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, ele diz, negou a fé, e é pior do que o infiel. E aí, querido, o que Jesus quis dizer aqui para mim e para você é que o nosso amor por ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Mas não é, querido, para nós abandonarmos a nossa família e nem deixar de cuidar dela. Se quisermos, querido, ser verdadeiros discípulos do Senhor, muitas vezes nós criaríamos inimizade com as pessoas ao nosso redor. E Jesus, ele não escondeu isso dos seus discípulos. Quando nós vamos no livro de João, capítulo 15, precisamente no versículo 18 e 19, ele nos fala acerca disso. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Então, antes o mundo já odiou ao Senhor. Se vocês pertencem ao mundo,
ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe. E Jesus, ele também nos alertou sobre a possibilidade de alguns dos seus discípulos terem que pagar com a própria vida. E no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 38, nos fala acerca disso. E quem não toma a sua cruz e não segue, pois, a mim, não é digno de mim. Aí ele diz em Mateus 10, 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Versículo 40 de Mateus 10, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, querido, o discípulo de Jesus, ele precisa também amar a Deus acima dos seus bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas no Sermão da Montanha, ele deixou uma palavra em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E muitas Bíblias diz, em versões diferentes, servir a Deus e a Mamon. Então, querido, praticar esse versículo parece muito fácil, mas é no dia a dia, querido, que nós vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. Você deve reparar isso ao seu redor, no seu círculo de amizade, ou às vezes até dentro da sua família. Como as pessoas elas dão importância aos bens, ao dinheiro, e elas acabam o quê? Se esquecendo de Deus. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e em busca de quê? De conquistas pessoais. Nada contra isso, nós temos que conquistar, até porque a palavra de Deus diz que o melhor dessa terra é para nós conquistarmos, é para nos servirmos. Mas o grande problema, querida, é que elas acabam deixando o quê? O reino de Deus em segundo plano, em terceiro plano, em último lugar. Ter dinheiro, só para que você entenda, não é pecado. Jesus não disse que nós temos de viver sem um centavo no bolso. Ele não falou isso através da sua palavra. Ele sempre nos alerta através da sua palavra sobre o nosso coração. E em Marcos 19, 23 nos diz isso. Ele chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Como o apóstolo Paulo também falou através da palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem que em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, toda pessoa que tem o seu coração voltado para o dinheiro, voltado para as conquistas, para os bens materiais e esquecem-se de Deus, elas estão sujeitas a isso aqui, a tentações, a laços do diabo, a muitas concupiscências que levam ele para quê? Que levam eles para onde? Para a perdição e para a ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então, querido, todo discípulo de Deus precisa também colocar o Senhor em primeiro lugar, ter o Senhor como primícia na sua vida. O discípulo de Jesus precisa dar frutos. Guarde isso, querido, nesse dia de hoje. Jesus disse em João 12, 24, 25, se o grão de mostarda não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ele dará fruto. Então veja que coisa linda, querido. Eu vou repetir aqui para você, João 12, 24, 25. Se o grão de mostarda não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, ele sozinho, mas se ele morrer, dará frutos. Ele diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E o que entendemos aqui, querido, no que lemos em João 12, 24 e 25, pelo menos no meu entendimento, aqui no que lemos, assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar para a vida eterna, nós também, querido, devemos morrer para a nossa própria vontade e para a nossa carne, a fim de que, a fim de cumprirmos a vontade de Deus nas nossas vidas aqui nessa terra. Somente um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para os desejos da sua carne está pronto para quê? Para ser usado por Deus e com isso dar muitos frutos aqui nessa terra. Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais. Guarde isso, querido, quando eu e você deixamos o Senhor governar as nossas vidas, o pecado não nos domina mais. E aí, o que acontece com as nossas vidas? Nós começamos a produzir o quê? Os frutos do Espírito. E quando, querido, nós começamos a produzir os frutos do Espírito, nós começamos aqui a nos parecermos com Jesus. E aí talvez você me pergunte, querido, irmão Gilson, que frutos são esses? Fruto do Espírito, para que nós possamos parecer com Jesus. É o fruto do amor, querido, da alegria, da paz, da paciência. Tem o fruto do Espírito que a palavra diz que é lindo e muitas pessoas não têm conhecimento do que se trata. É o fruto da amabilidade. O que é amabilidade, irmão Gilson? É a pessoa tolerante, é a pessoa modesta, simpática, amável, delicada, gentil, não é uma pessoa teimosa. Como também, querido, tem outros frutos do Espírito, o fruto da bondade, da felicidade, da mansidão, um fruto muito importante que é do domínio próprio. E aí talvez você pergunte, querido, irmão Gilson, e aonde eu encontro na Bíblia falando sobre esses frutos para que eu possa estudar, para que eu possa praticar na minha vida? Querido, quando você vai na sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, você vai ver todos esses frutos ao qual a palavra de Deus nos ensina ali no livro de Gálatas, capítulo 5. E aí, querido, depois de nós ouvirmos tudo isso, acerca que o Senhor está nos proporcionando nesse dia de hoje, você pode até ter esse tipo de pensamento. Irmão Gilson, é muito difícil ser discípulo de Jesus, pois ele é perfeito e nós somos pecadores e imperfeitos. Como vamos conseguir esse feito em nossas vidas? Como vamos conseguir gerar todos esses frutos em nossas vidas para que nós possamos nos parecer com Jesus aqui nessa terra? Eu concordo com você, querido, que realmente é muito difícil praticar esses frutos do Espírito, mas nós não podemos nos esquecer de que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a viver dessa maneira, praticando todos esses frutos do Espírito, irá nos capacitar também, a mim e a você. Basta que entreguemos o que? Verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus e nos esforcemos para praticar a sua palavra no nosso dia a dia, lendo o nosso livro de regra de fé e de conduta, que é a palavra de Deus. Assim conseguimos seguir Jesus, assim conseguiremos, amado, praticar esses frutos que a palavra de Deus nos ensina ali no livro de Gálatas, capítulo 5. Amém, querido? Então, essa foi a palavra, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, aí, querido, onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando para que essa palavra acerca do discípulo, ela entre em nosso coração, ela faça morada em nossos corações e que nós possamos pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Então, se você puder, querida, aí onde você estiver,
curve a sua cabeça que nós vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso falando acerca do discípulo, para nós termos um entendimento de como devemos ser um verdadeiro discípulo na tua presença, de como, Pai amado, podemos praticar os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, o amor, o domínio próprio, a felicidade, a mansidão, que possamos, Pai amado, com esse estudo de hoje, tirar a venda dos nossos olhos e deixar que essa palavra entre em nossos corações e que venhamos, Pai amado, ser verdadeiros discípulos na sua presença. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos teus filhos como uma semente frutífera nessa terra fértil que são os seus corações, e que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1, e que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, que essa palavra fique no campo da prática em todos os dias das nossas vidas. Que os teus filhos, Pai amado, tenham recebido essa palavra nesse dia de hoje em seus corações, e que essa seja a palavra, Pai amado, que os teus filhos estavam precisando receber nesse dia de hoje para fortalecer a sua fé e se tornarem verdadeiros discípulos na sua presença. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, amado, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, acerca de nós sermos um discípulo. Essa palavra, querida, edificou muito a minha vida, fortaleceu a minha fé, abriu o meu entendimento acerca da palavra, do que é ser um discípulo diante do Senhor. Eu espero, querido, que essa palavra tenha causado esse mesmo efeito na sua vida nesse dia de hoje. Se essa palavra causou esse efeito na sua vida, querido, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar aí investindo esse tempo na EBD para ter conhecimento da palavra de Deus, para aplicar no seu dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? Então, querido, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, amado, que tem pessoas do seu relacionamento, do seu círculo de amizade, que precisam ouvir essa palavra acerca de como ser um verdadeiro discípulo na presença do Senhor. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Ficamos ali precisamente na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Nos faça uma visita, você e a sua família, que eu tenho certeza, querido, que tem uma palavra de Deus te esperando na ADMA e vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda a sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.